Parece uma controvérsia quando a gente diz: é possível viver com propósito fora do plano? Com certeza. O texto já está dizendo: o ser humano pode fazer muitos planos. O ser humano pode ter os seus planos. Há muitos propósitos no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor prevalecerá. Quando nós olhamos a palavra iluminados, eu fiquei muito impactado, porque é o que Deus tem nos ministrado nesses últimos dias. E ontem eu fui ao mercado comprar umas coisinhas, e a gerente do mercado, que em outro tempo ela foi funcionária do mercado, onde eu fui gerente, ela me disse as palavras que a pastora Josiane acabou de dizer. A Bíblia, a melhor Bíblia que o não crente pode ler é a nossa Bíblia. E eu vou um pouquinho mais além, dizendo que pregar não é difícil. O desafio na hora de pregar é pregar o que você vive. Minha mãe diz uma coisa e é simples, mas é verdadeira. Ela disse: Marcelo, as pessoas são boas, mas não são boas. Porque quando nós subimos a um altar para trazer uma palavra, é nítido quando a pessoa que está transmitindo essa palavra vive o que ela está falando. Porque a palavra, antes de cortar aí, ela corta aqui, porque ela nos desafia primeiro. Por isso que eu digo que aqueles que transmitem a palavra, ou aqueles que pregam, eles são abençoados 3 vezes: quando recebe, quando transmite e quando vê o resultado da palavra. Só que quando você recebe, você é desafiado. Muitas vezes você é não somente desafiado, mas confrontado. Muitas vezes você é corrigido. Muitas vezes você é reposicionado. E quando nós lemos Provérbios, aí nós vamos no dicionário e vamos ver o que é um plano. Plano deve ter uma só meta, por vários objetivos, que cumprido sucessivamente permite alcançar a meta. Planejamento significa determinar que caminho se deve seguir para lograr a meta fixada. Ou seja, o plano é a rota para que a gente possa cumprir o propósito. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque outro dia estava orando e Deus falou comigo algo muito impactante para mim. Disse: meu filho, eu revelo a chamada e eu coloco um ponto aqui. Eu me converti em março de 93. Eu tenho isso anotado na minha primeira Bíblia, que eu tenho ela até hoje. Eu me converti em março, finais de março de 93. No dia 13 de abril, quer dizer, não tinha um mês de convertido, eu me batizei em junho. No dia 13 de abril, pela primeira vez, eu não sabia o que era revelação, eu não sabia o que era profecia, eu acabava de me converter, eu fui do tráfico de drogas, portanto eu não conhecia, eu não tinha contato com o Evangelho. Pela primeira vez em abril, Deus usou alguém para falar comigo sobre a obra missionária. Menos de um mês de cristão, Deus falou comigo sobre o projeto que Ele tinha comigo na obra missionária. Eu não tinha conhecimento, nós não tínhamos o privilégio que nós temos hoje de ter um discipulado. Não é? Naquela época, em 93, não havia discipulado. Você se convertia, eu me converti na Assembleia de Deus, você já entrava numa classe de jovens e de repente a revista daquele trimestre estava falando das semanas de Daniel. Ou seja, em vez de me dar um leite, o que estava me dando era um mocotó, e você tinha que entrar ali, não tinha outra coisa. Não tinha alguém que te acompanhava, não tinha alguém que te discipulava, não se usava o término paternidade espiritual, não se usava a palavra discipulado relacional, não falava-se de uma igreja contagiante, de uma igreja acolhedora, de uma igreja sem paredes, não se falava dos grupos pastorais, não se falava de grupos de crescimento. Era escola bíblica, culto de oração, culto de ensino, ar livre, e assim nós vivíamos. Quer dizer, você estava ali e você buscava a presença de Deus, e Deus fazia coisas como continua fazendo até os dias de hoje. E quando eu recebi essa palavra, ela foi tão impactante na minha vida, que eu fui na empresa que eu estava fazendo um contrato de experiência. Quer dizer, eu não tinha sido nem aprovado no contrato de experiência, eu tinha 19 anos e entreguei emprego. Mas o senhor fez isso? Eu fiz. Eu achei que aquela palavra que eu tinha acabado de receber era do momento. Fui lá falar com o chefe do DP, que estou indo embora, seu Álvaro. Ele disse: mas meu filho, sem dizer como é que você vai viver? Eu disse: pela fé. Mas o que você vai fazer? Eu disse: da onde eu vim, eu vou para as comunidades pregar o Evangelho. Isso foi na sexta que eu entreguei o trabalho, disse: na segunda eu te respondo, me disse ele. E eu fui ao culto, eu me lembro como hoje o culto terminou, o
pastor que estava pregando era um convidado de fora. Eu fui lá pedir para orar por mim. Ele orou e disse: irmão, nós estou orando por você. Deus me deu uma visão. Você subindo umas escadas, você vai assinar um papel e é a vitória. Você vai assinar uma vitória com essa assinatura. Eu pensei, pelo menos eles vão pagar meu tempo de casa. Que tempo de casa, gente? 1 mês e meio na empresa. Eu ganhava 120 cruzeiros. Que indenização eu tinha? Eu subi as escadas. Ele disse: Marcelo, assina aqui. Eu disse: a rescisão? Disse: não, você foi aprovado no contrato de experiência. Fica. A palavra era clara, eu fiquei. Nessa empresa que eu era vendedor, faxineiro, fui a vendedor e saí gerente. Aí você me pergunta: pastor, quanto tempo demorou dessa palavra de 13 de abril até o senhor sair para o campo missionário? 10 anos. Você fica comigo? 10 anos. E aí a gente escuta no processo missionário que Deus tem pressa, é verdade? Mas observe uma coisa: quem tem pressa é porque vai atrasar. Deus nunca está atrasado. Então a pressa de Deus não é irresponsável. E é por isso que eu estou falando hoje de viver com propósito dentro do plano de Deus. Porque conhecendo o cuidado integral do missionário, o que acontece com o cuidado integral do missionário? A gente aprende que os missionários voltam antes do tempo por 2 motivos. Quais, pastor Marcelo? Falta de sustento e falta de preparo. Agora eu lhes pergunto, querido, vocês acham que é correto você enviar alguém sem estar preparado? Ou enviar alguém sem os recursos devidos? E por que a gente faz? Eu sou de Petrópolis, desde 95 eu me casei em São José, mas eu sou de Petrópolis, eu sou do Alto da Serra, morava lá do lado do morro da oficina, esse que caiu na última, né? Foi aquela catástrofe. Eu nasci ali na Rua Chile. Então eu tenho 49 anos, e 49 anos, eu vou falar desde os 49, mas desde que a gente tem entendimento, eu tenho visto os prefeitos de Petrópolis dizer a mesma coisa. O que eles dizem? Que a gente gasta mais para restaurar do que para prevenir. Então por que a gente não previne? Se todo ano o Coronel Veiga enche, no Moreno tem enchente, tem Barreira, no Alto da Serra, toda a vida foi assim. E por que não se previne? Porque a nossa geração tem um problema muito grande. Qual é, pastor? A gente não sabe discernir entre investimento e gasto. Tem diferença? Tem. Por exemplo, quando eu compro uma Bíblia, é investimento ou é gasto? Investimento. Agora, quando a gente pensa no investimento, a gente tem outras 2 palavras que são muito importantes e a nossa geração tem dificuldade: urgência e prioridade. Por exemplo, acabou o culto, você sabe, quando acabou o culto, a gente fica conversando, sempre tem um pastelzinho, um salgadinho, sempre tem uma cantina, aí você está conversando, um irmão conversando daqui, outro falando lá, e esse dia eu só estava num lugar e de repente eu escutei, não é que eu queria, estava se falando aqui, e eu escutei um irmão dizer assim: irmão, recebi uma vitória tão grande, olha irmão, conta a benção. Disse: eu troquei minha casa própria pelo carro. Porque a nossa geração tem dificuldade. Nós estamos vendo pessoas, queridos, que têm problemas no dente, têm problema de saúde, não trata a saúde, mas tem o último smartphone do momento. Pastor, o senhor tem? Eu também tenho. Mas a situação não é, o problema não é ter ou não ter, é entendermos que nós precisamos compreender que existe uma urgência e que para cumprir a urgência nós temos que dar prioridade. E outra coisa, a nossa geração tem dificuldade entre a compaixão e a pena. Tanto é que a gente, durante muitos anos, nós temos feito missões por pena. E é para isso que aí o missionário passa foto daquela criancinha com o urubu e o caminhão para pegar. Durante todos os congressos a gente via isso. E aí, conclusão, você por pena ofertava. Só que a pena é a mesma coisa dos programas de domingo pela tarde, quando você vê o pai que 25 anos depois encontra o filho. Quem chora com isso? Quem nunca chorou vendo um filme? Mas o filme vai embora, quando você vai dormir outro dia, esqueceu aquelas lágrimas. Agora, a compaixão é algo que quando você sente, você reaciona ou atua. Por quê? A compaixão é quando você se coloca no lugar de outra pessoa. Por isso que quando eu olho vocês aqui no projeto Semiárido Credidos, e se a gente está falando de ser iluminados, nós temos que pensar que cada culto que a gente vem aqui, a gente vem para receber, para poder dar. Não existe coerência no receber sem poder dar. Por isso a Bíblia diz que eles ficassem em Jerusalém até que
Não era para sempre. Para que eles fossem investidos de poder. Então eles poderiam ser iluminados, parafraseando, para serem testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante que você não vê em nenhum lugar da Bíblia diz: rogai o Senhor da seara para que envie recursos para a sua seara. Porque para Deus não existe problema com recursos. O que Deus está procurando são homens e mulheres disponíveis e não dispostas. Desculpa eu falar muito sobre a nossa geração, mas a nossa geração tem muita disposição e pouca disponibilidade. Por exemplo, pastor, eu não vim aqui exortar, eu não vim aqui falar outra coisa a não ser o que o Espírito derramou no meu coração. Quando o senhor fala de disposição, eu fico maravilhado, irmão. Eu viajo muito. Eu fico maravilhado quando você passa na porta de academias, às 5h30 da manhã na Espanha, às 6 horas está aberta. Eu estou vendo o pessoal na esquerda. Aqui também. 6 da manhã. Na Espanha faz 43 graus, mas faz -6. E sai para trabalhar na ONG ou na igreja, -6 graus, irmão. Você imagina que frio. E tem gente na rua. Correndo. 6 da manhã. Isso é o quê? Disposição. Mas tem muita gente que quando a gente marca a oração 6 horas da manhã, a gente não vem. Por quê? Falta disponibilidade. A gente pode 6 horas na academia para cuidar do corpo, mas não pode 6 horas para cuidar da alma. E o que acontece? Que nós não estamos conseguindo ser intencionais na nossa missão. Nossa missão, grande comissão, Mateus 28, 19. Nós devemos ir por todo mundo, primeira coisa, fazer discípulos. Nós temos que entender que discípulo não se faz numa classe de escola dominical. Discípulo se faz numa mesa. Discípulo se faz num café. Discípulo se faz numa caminhada. Discípulo se faz numa chamada. Discípulo se faz numa ligação. Discípulo se faz numa mensagem. Discípulo se faz caminhando junto. Por isso que Jesus investiu em 12. Ele reinvestiu todo o tempo, muito tempo, em impactar pessoas, para que pessoas pudessem impactar outras pessoas. Eu não estou falando de G12 não, eu estou falando de discipulado. Eu estou falando de relacionamento. Por isso nós temos que entender. Um ano e pouco antes da pandemia, eu estava na Serra de Madrid. Serra de Madrid é a zona menos evangelizada da cidade. A Espanha ainda hoje, queridos, tem 7.000 cidades sem igrejas. Na Espanha hoje eu estou falando de que a gente viveu. A Espanha hoje se gasta na Espanha 8 milhões de euros diários com a prostituição. Só em Madrid tem mais de 3.000 apartamentos ilegais de prostituição. Por que você está falando isso? Porque eu trabalhei com a minha esposa numa ONG, uma ONG totalmente legalizada no governo, debaixo da cobertura da polícia secreta, de pactuar com o governo, totalmente legal, com algumas casas, por segurança não vou dizer os nomes, que a gente trabalhava resgatando as mulheres da máfia da prostituição. A gente ia para um polígono industrial de noite e cada rua tinha uma máfia africana, romena, russa, as mulheres de salto alto, a roupa íntima e daqui para cima sem nada. -6 graus no verão. Você chegava ali, era aquela coisa horrível. A pandemia chegou, elas foram para os apartamentos e nós começamos a atender as mulheres com higiene pessoal, alimentação e higiene da casa. Só no ano 2020 nós atendemos 1.800 mulheres. Todas elas estão sendo usadas na máfia da prostituição. Nós temos casas que nós engastramos essas mulheres, levamos elas para lá. E elas têm psicólogo, trabalhador social, elas têm advogado, todos eles são funcionários da ONG. A ONG hoje tem 37 funcionários, todos eles legalizados. A gente não somente cuida do corpo, mas cuida da alma. A gente não somente cuida da alma, mas a gente cuida da família que está fora. A ONG de cara governo não é religiosa, mas nós temos os nossos princípios. Então hoje nós temos várias mulheres que foram resgatadas, que voltaram a ter dignidade, que foram restauradas, que foram batizadas nas águas. E hoje desde a Espanha estão mantendo as suas famílias lá no país de origem. Nós temos moças que nós pegamos no apartamento, trouxemos para casa, temos cursos profissionalizantes pagos pela ONG, cuidamos dos seus dentes, cuidamos do seu corpo, pagamos vários cursos e hoje elas são contratadas da ONG, ganhando 13º, 14º
e ajudando a sua família de lá. Conseguiram documentação do seu país, porque a máfia toma, e conseguiram permisso de residência, permissão de residência para viver no país. Agora você diz, pastor, isso é fácil ou é difícil? Mas não é impossível. Por quê, queridos? Quando Deus encontra um homem, quando Deus encontra uma mulher, a Bíblia diz em Ezequiel 22:30 que Deus buscava alguém que estivesse na brecha. E como termina o texto? E não o encontrou. Quando nós lemos Marcos 16:15, é lindo quando ele manda ele por todo mundo. Mas a gente tem que ler o 20, porque o 20 diz que tendo eles partido, cooperando com eles o Senhor. A obra missionária é uma obra de cooperação. Por isso nós vamos ao dicionário e nós vamos ver a palavra propósito. Eu vou ler para você. É a intenção, repita comigo, intenção. Ou o ânimo pelo que se realiza ou deixa de se realizar uma ação. Este termo indica a finalidade, a meta ou uma ação de um objetivo. O que Deus me falou, pastor? Que ele revela a chamada, revela propósitos, mas não revela o processo. Pastor, me explica, me explica. Deus disse em Gênesis capítulo 12: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não falou que havia fome, que ele desceu do Egito. Deus falou para Josué: Josué, Moisés morreu, tem bom ânimo. Medita na lei, no livro da lei, de dia e de noite, não te apartes para a direita nem para a esquerda, porque se fizeres assim, tudo que tu fizeres, serás abençoado. O povo escuta isso e disse: Josué, nós vamos contigo sempre que o Deus de Moisés esteja contigo. É muito interessante pensar no propósito e entender que ele não revela o processo. Por que não? Eu estou pensando em Deus falando com José: José, você vai contar um sonho. Esse sonho vai fazer você perder a túnica. Eles vão te jogar numa cisterna. Da cisterna eles vão te vender. Da venda você vai parar uma casa. Na casa eles vão te caluniar. Através dessa calúnia você vai para a prisão. Vai continuar tendo revelação e interpretação de sonhos. Eles vão esquecer de você. Mas depois vem o governo. Quem aceitaria o governo? Nessas condições. Isso é processo. Agora, por que José pode governar? Porque aquele homem disse: encontraremos outro homem como esse que tem o Espírito de Deus? Porque José, ele foi formado no processo. E a nossa geração quer o cargo e não quer a carga. E qual é a diferença de quem quer cargo e não quer a carga? Porque quem quer cargo e não quer a carga se frustra. Porque o cargo se desenvolve no ministério, porque o cargo na igreja não é profissão, é vocação. Quando você quer ser um profissional, você vai para uma universidade, você faz um mestrado, você faz isso, você faz aquilo, você faz o outro, e aí você logra o canudo, e louvado seja Deus, aí você vai ser advogado, psicóloga. Agora a vocação é chamada. O advogado vai na universidade, faz o mestrado, vai para fora. Agora, o vocacionado, onde ele é formado? No seminário, sim, senhor. No curso de missiologia, também. Mas a experiência, ela só vem através dos processos. E é por isso que Deus fala 3 coisas para nós: sim, não e espera. Quem gosta de ouvir o sim aqui, diga amém. Amém. Quem gosta de ouvir o não, diga amém. Amém. Agora eu aprendi em Deus que o não de Deus não é negativo. É por isso. O não de Deus é livramento. É por isso. Por quê, pastor? Porque às vezes Deus te diz que não, que está te guardando. Porque quando ele fala não, aquela porta que ele não abriu, aí você diz: foi o diabo, foi não. Porque ninguém fecha a porta que ele abre. Ele fala não, ele fala. Nós não estamos cantando nesses hinos nos últimos dias aí, que não se frustrarão. Os planos de Deus não se frustrarão. O teu barquinho vai balançando para lá, para cá. Mas olha quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus. Oh, aleluia! Mas por que o barco balança, irmão? Porque você tem que aprender que ele pode até balançar, mas ele não afunda. Aleluia! Ele pode até te molhar, mas ele não
Porque Jesus diz para ele: passemos ao outro lado. Por que passemos ao outro lado? Aí entra o tema, iluminados. O que Jesus foi fazer ao outro lado? Encontrar com um homem chamado um homem gadareno. Estava lá, se importava, gritava, um escândalo. De repente Jesus se encontra com ele. O que é que ele faz? Ele é liberto. Ele fala: Jesus, deixa-me te seguir. Eu disse: não, vai e fala com os teus tudo de bom que eu te fiz. Aleluia. Lê esse texto depois, irmão. O grupo que esse homem se reuniu para falar do que Jesus tinha feito na vida dele. Mateus, cobrador de imposto. Jesus encontra, o chama, ele para com tudo. E sabe o que ele faz? Convida Jesus para um jantar na sua casa. E ele disse: eu vou convidar os outros cobradores e as pessoas difíceis para que venham conosco. Em outras palavras, Jesus, eu vou preparar a plataforma. E outro, pastor, a mulher samaritana. Horário impróprio, vou buscar água. Aí a Bíblia diz: era necessário que ele passasse por Samaria. Aí ele chega na beira do poço e pede um hambúrguer. Não, ele usa o tema: dá-me água. Ela disse: mas o senhor vai pedir água se o senhor judeu. E eles começam aquela conversação, a conversa vai desenvolvendo, Jesus vai se apresentando, e vai se apresentando como profeta, como água, e ele diz: eu sou, e ela esquece o cântaro. A nossa geração tem que entender que existem muitas coisas importantes, mas o mais importante já está escrito faz tempo. Por isso eu tenho visto muita gente dizer assim: faz 2 meses, hoje que dia? Dia 27? Faz 2 meses e 12 dias que eu voltei depois de 15 anos e 3 meses na Espanha. E eu estou vendo pessoas falar assim: Deus está levantando uma geração para um novo tempo. Aí sabe o que o Senhor falou comigo? 2 anos da pandemia: eu vou fazer algo novo usando o antigo. Aleluia. Foi impactante para mim. Aí ele falou comigo lá no meu espírito, Jeremias 6,16. Eu fui ler: pare no caminho. Repita comigo: pare. Quem tem dificuldade aqui de parar, irmão? Seja sincero. É difícil parar. Aí a gente fala assim: a gente é assim. Nós somos assim. Aí você vai na rodoviária, eu estou na rua. Já está perguntando para você aí. Agora vai parar para comer. Você vai fazer entrevista no trabalho, a pessoa nem te pediu currículo, você está falando. Folga, férias. Aqui tem 13º, tem 14º. A gente não sabe esperar. A gente chega no McDonald's, no Burger King, já saiu. A gente vai na loja comprar e já quer que o cara, quando você nem pagou, entrega e já chegou na tua casa. E sabe qual é a dificuldade que nós temos? Que a gente fala muito, escuta pouco. Pastor, o senhor é saudosista? Não, eu tenho 49 anos. Mas esses dias eu encontrei um jovem, o irmão, a Tatiana e o Rafael. Eles trabalham na assistência social da igreja. Eu encontrei um rapaz, pastor, lá de 28 anos que eu não via. Eu estava no mercado fazendo uma comprinha. Passou uma pessoa, você não conhece essa pessoa. O nome dele veio na mente. Eu vi que ele estava comprando uns francesinhos. Eu cheguei e fiquei assim, cara, com ele. Ele se irritou, falei assim: o senhor o que é? Eu sou Marcelão. Ele falou: Marcelão? Você engordou, careca. Eu nunca ia te conhecer. Aí eu chamei ele pelo nome. Falei: o que você está fazendo aqui, rapaz? Ele disse: eu quebrei lá na minha cidade e vim para cá. Ele disse para mim: eu tenho 2 dias que eu não como nada. E agora eu consegui 4,50, comprei um francesinho, mortadela, eu estou indo para casa. Irmão, eu olhei para o meu carrinho e olhei para o pacotinho de pão. Aquela inquietação, aquela compaixão. Troca o teu carrinho por ele, pelo pão, faz a compra, dá um gás, faz alguma coisa. Aí o Espírito ministrou no meu coração um tema de um livro: quando ajudar é um problema. Eu disse: me dá o teu telefone. O senhor não ajudou, não? Discute. Saí correndo de lá, fui para a igreja, liguei com o Rafael. O Rafael estava lá em Duque de Caxias. Ele está aí para me ouvir, com a esposa. Eu disse: Rafael, eu preciso de uma ajuda sua. E não pode ser hoje, o outro dia tem que ser hoje. Por favor, leva uma compra desse endereço. Já pediu autorização, rapaz, ele autorizou. Aí está o telefone dele, atende ele, vê como é que ele está.
Rafael disse, pastor, 2 horas eu estou por aí, vou lá. Pegaram a compra, foram lá. Depois você conversa com eles, eles vão te reafirmar o que eu estou dizendo. Quando eles chegaram na casa, estava a ponto de uma separação. Eles deixaram a compra. No outro dia tinha uma comida na igreja. Eles convidaram ele para vir ajudar na comida. Ele veio na comida. Ele já veio num culto, já foi no outro culto. E aí eles descobriram que ele fazia doce. A igreja fez, deu um gás para ele, deu um dinheiro e comprou para comprar as coisas para ele fazer doce para vender. Se eu tivesse trocado a minha compra com ele, a esposa estava indo embora de casa. Ele não tinha vindo no almoço, ele não tinha vindo no culto. Nós estamos fazendo as coisas pela inércia. A gente precisa voltar a viver dentro do plano de Deus. A gente precisa voltar a ouvir a voz de Deus e ser sensível à voz de Deus. Sabe por quê, queridos? Se a gente não ocupar o espaço, tem alguém ocupando. Vocês moram aqui em Trejinhos. Trejinhos sempre foi assim, Meu Deus. como tem sido agora. As vendas de drogas, toda a vida foi assim em Trejinhos. As mortes que estão ouvindo aqui sempre foram assim. Por quê? Se nós como igreja não ocuparmos o espaço, tem alguém ocupado. A gente prega a vida. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Por quê, queridos? O diabo conseguiu nos distrair. A nossa geração é a geração mais distraída. E quando você se distrai, você perde o foco. Quando você perde o foco, você perde o propósito de sair do plano. Me explica, quem dirige aqui usando o telefone? Já tomou susto dirigindo? O carro já saiu para a mão contrária? Você já parou em cima? Quanto susto a gente toma dirigindo? Porque é impossível estar olhando para lá e olhando aqui. Não dá. Só a águia que vê para cima e para baixo. Aí você entendendo quando a Bíblia diz que eu renovarei as vossas forças como das águias. Porque a águia olha para cima e olha para baixo ao mesmo momento. Por isso que a igreja precisa ser e ter visão de águia, porque a gente precisa de uma relação vertical, sem esquecer que as pessoas não são números. Eu nunca vou iluminar sem ser iluminado. Ou seja, Deus nunca vai fazer nada através de ti sem antes fizer em você. Pastor, isso é muito forte, mas é verdadeiro. Porque quando Ele faz primeiro em ti, é muito mais fácil você entender o que Ele está fazendo e quer fazer através de ti. Porque quem te ouve, e eu quero colocar aqui um parente, eu não quero me alongar muito, mas eu demorei tantos anos para conseguir entrar na prisão na Espanha. Eu trabalhava na prisão aqui em Bangu como líder, e eu estava tentando entrar, e a pessoa que era líder lá na Espanha, no espanhol, ele dizia: pastor, é muito difícil, o senhor é imigrante, o senhor tem que estar legal no país, mas o diretor não vai deixar, e não sei o que. 2 anos esperando, até que um dia eu estava orando, repito comigo, orando. O Espírito Santo falou comigo: levanta, vai na prisão. Eu levantei e fui. Cheguei lá, era falar com o diretor do tratamento. Ele me recebeu. Eu sou diretor, eu sou um missionário, estou legal no país. Lá no meu país eu fazia um trabalho na prisão, gostaria de fazer um trabalho aqui na prisão. O que eu faço? Ele disse: ó, faz um seguro de vida, traz a carta para a igreja e eu vou te dar o passe. Eu fiz a seguro de vida, o pastor me deu a carta, eu levei e comecei a trabalhar lá. Tudo que a gente pedia era não. Posso trazer o violão? Não. Posso? Não. Não, 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 não. E os irmãos, aí um dia eu estou entrando, pastor José, para fazer o trabalho, e eu estou vendo uma senhora de idade da igreja, antes de eu assumir a responsabilidade, entrando, eu vi que ela estava levando no cabelo uma corda de violão. O preso tinha um violão, a corda arrebentou, ela botou a corda no cabelo e estava entrando. Eu disse: irmã, era espanhol, eu disse: volta, a senhora vai passar aqui a corda de verdade, vai fazer pi, 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 pi. Em vez de a senhora visitar, eu vou ter que visitar a senhora. Ela saiu para fora, aí sabe o que eu descobri? Que ela estava levando dentro da saia dela 3 pacotes de presunto. Aí eu olhei no bolso do outro irmão, tinha um maço de cigarro.
Eu falei, não, e esse cigarro? Ainda está fumando? Isso não fumo não, pastor. É que o preso falou para mim, se eu amasse ele, eu tinha que dar uma demonstração de amor. Se eu levasse um pacotinho de cigarro para ele. Sabe por quê? A nossa geração age pelo impulso. A nossa geração age e atua pela boa vontade, o bom desejo, as boas intenções. Mas Deus tem vontade própria. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então eu assumo esse trabalho e ensino a eles que tudo que a gente tem que levar para dentro da prisão tem que ser com autorização do diretor. E o Espírito Santo falou no coração: disse, meu filho, todos os presos que estão indo no culto, pede eles para escrever uma instância, uma documentação, que quando eles querem falar com o diretor, ele tem que escrever esse papel. Então o papel é grande e é rosa e amarelo. Aí eu fui de modo eram 14. Eu disse, vocês estão assistindo a reunião, escreve uma instância para o diretor do plástico, dizendo que vocês estão sendo assistidos pela igreja evangélica. Um dia eu chego para entrar, eu podia entrar todos os dias da semana. Cheguei, o funcionário falou assim, o senhor é o pastor? Sim. O diretor está esperando o senhor lá na sala. Eu subi e ele me disse assim, sentei. E ele me disse assim, o senhor tem que dar para os presos. Eu disse, por quê? Os testemunhos de Jeová vêm aqui e dão bala para os presos. As freiras e o padre vêm e faz bainha na calça dos presos. O padre outro dia trouxe a hóstia e o vinho. Os presos roubaram o livro de vinho e tomaram o vinho da mão deles. Entenderam? Aí eu falei, senhor diretor, eu não dou bala para os presos porque no regimento interno do presídio diz que eu não posso entrar com nada comestível. Senhor diretor, eu também não faço bainha da calça dos presos porque no regimento interno do presídio diz que eu não posso entrar com nada perfurante. Senhor diretor, eu também não dou pão e nem um suco de uva porque diz que eu não posso entrar com nada comestível. Então ele me disse, explica-me todos esses papéis. A mesa dele não estava amarela e rosa. Tanta instância de gente estava assistindo os cultos. Eu falei, o senhor tem 5 minutos? Disse, tem. A primeira coisa que eu fiz foi dar um CD do Ministério de Louvor da nossa igreja, que gravou com o Marcos Luiz, estava viajando o mundo inteiro, louvando a Deus, em vários países do mundo. Eu disse, um presente para o senhor. Eu disse, senhor diretor, você sabe qual é a diferença de todos esses papéis aí? Que eu fui um drogado. Tem muitos anos que eu vim das drogas. Quando eles choram comigo, eu choro com eles. Quando eles dizem que pararam de vender droga aqui, sabe o que nós como igreja fazemos? Nós vamos levar alimento para a família lá. Quando eles me dizem que o filho não tem nada para comer, eu saio da visita, a primeira coisa que eu faço é ir para o mercado e dar alimento para a família dele. E ele me disse, o que você fez com o Manuel? Manuel era daqueles presos, assistiram o Fernandinho Beiramar, nesse patamar. O cara era ruim, era mau, 33 anos, 33, 17 presos. E um dia eu chego lá na Espanha, eu vim do Brasil, a minha esposa disse, a mãe do Manuel quer falar contigo. Sabe o que ela queria falar comigo? Porque a esposa do Manuel tinha sido infiel na rua. 2 vezes que ela pegou, e ela estava com medo do Manuel descobrir e mandar matar ela e o rapaz fora. Perguntou se eu podia visitar o Manuel, porque ela não queria fazer isso. Eu jejuei, orei, fui lá, sentei com ele, expliquei a situação e me pediu um favor. Procura esse homem, a minha esposa diz para ele subir da cidade, o senhor não manda matar ele e a minha esposa. Fiquei 3 dias procurando eles, achei eles meia-noite no hotel. O que o senhor fez? Subi no hotel. Sentei com os dois. Eu disse, meu filho, ela não quer nada contigo, ela só está gastando o teu dinheiro das drogas. Quando o teu dinheiro acabar, ela vai te dar um pontapé e você vai perder a sua vida. O que eu faço isso? Vai embora. E ela olhou para mim, e eu disse, tu prepara as tuas coisas e entra no meu carro, vamos levar no centro de recuperação agora. Aí o rapaz falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Eu paguei o hotel, 50 euros, paguei a noite do hotel, eles foram embora, botei no meu carro, liguei para o pastor do centro do Betel, levei ela para o centro. Outro dia fui para a prisão de manhã cedinho. Chego no modo, o modo do Manel era o pior modo, só tinha gente ruim. Eu entrei, ele veio, disse, Manel, sou funcionário do governo, só te peço favor, não mande matar o rapaz. O rapaz me deixou outra esposa. E a minha esposa, pastor, disse, está no centro de recuperação. Não, pastor, centro de recuperação não. O senhor não podia ter feito isso. Disse, por quê? Porque ela que traz a droga para me vender aqui dentro. E com a venda das drogas dentro da prisão, eu mantenho meus 2 filhos.
Quem vai trazer a droga agora? Eu parei. Eu disse, quanto tempo falta para você ficar aqui? Disse, 3 anos. Eu disse, eu vou fazer um pacto contigo. Se você aceitar. Disse, qual é o pacto? Se tu deixar a venda de droga durante os 3 anos, toda segunda-feira, eu vou lá na casa da tua mãe, vou levar a conta da tua mãe e dos teus 2 filhos. Ele disse, se eu falei isso por mim, eu disse, faz. Você deixa a droga, deixa de vender a droga. Apertamos a mão, nos demos um abraço. Toda segunda-feira, durante 3 anos, a gente nunca falhou uma. Visitando a esposa no centro, levando a comprinha para as mães, e toda semana visitando o Manuel. Aí o diretor me disse assim, o que você fez com o Manuel, Marcial? Eu disse, o que aconteceu, senhor diretor? Eu já sabia. Ele estava no pior modo, Marcial. Ele tomava todo tipo de droga. E como é que se descobre? Ele urina num vasinho, coloca um pauzinho ou um pauzinho de picolé, e o pauzinho fica das cores da droga que ele toma. Cada cor tem uma droga. Conclusão, aí a gente começou a pedir ele para urinar e não saía nada. Então o que a gente pensou? Ele está trocando a urina. A gente mandou ele urinar na frente de todo mundo e botar o pauzinho na frente de todo mundo e não dava nada. O que vocês fizeram com ele? Disse, nada. A única coisa que nós fizemos para ele, senhor diretor, foi amá-lo, cuidar da sua família. O senhor sabe que ele deixou de vender droga aqui e deixou de se drogar. Sabe o que ele fez? Pegaram ele do pior modo, botaram ele no modo mais tranquilo. Aí eu descobri antes de ele sair do pior modo que o filho dele tinha 5 anos e ninguém tinha feito um aniversário para ele. O que ele só fez, pastor? Eu convoquei a igreja. Se mal um dia tal, vamos fazer um aniversário aqui. Por favor, vá numa loja do Chino aqui no 99, compre um presentinho, mais simples que você puder, mas não venha sem trazer um presente. Tinha uma senhora nos visitando aquele dia, ela disse, eu vou dar o bolo. Irmão, preparei uma festa naquela festa. Fiz um culto de 7 minutos. Só pelo culto, irmão. Eu cantei um cântico. Li João 3,16. Dei uma Bíblia para a mãe, a avó. A Bíblia para o Dário, minha primeira Bíblia. Oramos por eles. Terminei o culto. E disse, dona Carmen, agora a senhora entra nessa porta, eu já vou atender a senhora. Quando ela abriu a porta, a moça que falou que ia dar um bolo, deu um castelo de 3 andares. Irmão, tinha presente que não entrou num carro particular. O Espírito me orientou a tirar foto, tomei muitas fotos, revelei as fotos. No outro dia fui na prisão com as fotos, entreguei na mão do Manuel. E ele começou a chorar e dar as fotos na mão dos amigos. Aquilo era naquele modo ruim. Foi aquela choradeira, o chefe do módulo, que era um cigano, veio para o Manuel e disse, o que é isso? Ele disse, olha o que a igreja fez pelo meu filho. Aí o chefe do módulo disse assim, e por que esse pastor não faz culto aqui com a gente? Ele disse, agora mesmo. O que você quer dizer com isso? Que até hoje, aonde a igreja não estava, está. Até hoje é uma campanha sendo pensada naquele presídio. Jesus curou, Jesus batizou o Espírito Santo no meio do módulo. O que Jesus está procurando? Alguém disponível. Aleluia. Alguém disponível. Alguém que olhe para as pessoas e não olhe as pessoas como números. Alguém que queira investir nas pessoas horas, tempos, dias, sem pensar em nada a troca. Eu já estou indo fechando o meu pensamento. E não tem como falar de propósito e plano sem não pensar na pessoa de Neemias. E quero terminar aqui. Por que, pastor? Neemias recebe um mensageiro. Qual é a mensagem? Muros queimados, muros derribados, portas queimadas, povo numa grande afronta, miséria. O que faz Neemias? Dá licença, pastor. Ele se assenta, chora e ora. Pastor, mas a porta estava queimada, o muro estava quebrado, o povo estava. Sim, senhor. A nossa geração reage, pronto. E o que a gente faz? Falha no alvo. Neemias se sentou. Eu não vou ler porque eu tenho nomes perdidos, mas eu vou falar em Neemias. Você vai ver que o mês que chega a notícia, o mês que ele entra na presença do rei, é na primavera. São 4 meses depois do recado. É quando Neemias entra na presença do rei,
a rainha está, e o rei automaticamente olha no rosto dele e diz: por que você está triste? Você não está enfermo. Então ele se expressa: como posso eu estar feliz? E vocês sabem o que ele explica? Então o rei lhe pergunta o que ele pode fazer por ele. Ele disse: me parece bem, rei. Eu gostaria. Então o rei disse: quanto tempo será a tua viagem? E ele fala o tempo da viagem. E o texto diz: me parece bem, o rei. Você está entendendo por que Neemias jejuou e orou? Porque para restaurar precisa de um projeto. Para restaurar se precisa de um plano. Porque senão, irmão, a gente vai restaurar, vai ser chave de fenda, a gente vai ser um serrote, a gente vai ser a escada. Ou acontece diferente, pastor José, a gente vai reformar e o dinheiro não alcança porque a gente não fez um orçamento. O que você quer dizer com isso? Traz para o contexto missionário. A gente vai para o campo sem visto, vai para o campo sem projeto. Aí chega um missionário no campo. Aí os irmãos falaram esses dias para o missionário lá na Espanha: pastor, a gente não consegue entender o senhor falando. Sabe o que o missionário falou? Você está vendo, se esforça para aprender o idioma. Porque sai sem conhecer o idioma, a gente sai sem conhecer a cultura. E o que eles querem que faça? Que o espanhol são. A gente quer que o espanhol seja como nós. E não é assim. Jesus não veio mudar a cultura. Não, senhores. Jesus veio mudar a vida do homem. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais 5 minutos. Esses dias eu fui no Nepal. Fui na Índia. Aí cheguei na Índia, lá no norte da Índia, onde tem mais perseguição. Desde a Espanha, não da CEVIPA. A CEVIPA mantém missionários em outra parte da Índia. Nós, da ONG na Espanha, mantemos missionários no norte da Índia, crianças no norte da Índia. Eu cheguei no colégio, repito comigo, colégio. Vou pegar um voo até Delhi, mais um voo de 2 horas, depois algumas horas de carro, depois 8 horas de trem. Pensa no trem, irmão. E quem nos recebeu disse: você fica tranquilo, pastor, nós compramos um camarote. Quando eu abri a porta da estação de trem, o povo estava tudo deitado no chão. Lá você sabe que eles comem com a mão. Uma mão eles comem, com a outra é o papel higiênico. Eles comem numa bandeja e junto com eles na bandeja comem os jatos. Porque os jatos são deuses, né? A vaca é uma deusa, né? Eles são ilustres. Eles só adoram 33 milhões de deuses. Eles só falam 1.652 dialetos. Na Índia, as crianças às vezes casam com um cachorro, um recreio, que é aquele que morreu reencarnado no cachorro. Na Índia, tem homens que se casam com a macaca, casados oficialmente. E como eles vivem nas castas, tem muita riqueza e muita pobreza. Eu cheguei nesse colégio, irmão, depois de todas essas horas de viagem. Me levaram no escritório e eu vi umas fotos. E aquelas fotos que eu estou vendo eram de umas crianças adolescentes. Só que eu estava olhando aqui, olhava para fora, eu me atrevi, falando em espanhol, a tradutora traduzindo para o inglês e o outro traduzindo para o hindi. Eu disse: o senhor é aquela criança ali? Ele disse: sou eu. O homem estava do meu lado, pastor Cláudio, já tinha quase 60 anos. Eu disse: como é que o senhor chegou aqui? O missionário que chegou aqui, um escocês, ia no Nepal a pé e nos trazia e nos colocava aqui dentro do colégio, nos dava comida, nos ensinava de Jesus, e a mim ele me pagou 4 carreiras universitárias e hoje eu sou o diretor do colégio. Eu vi outra foto e olhei aqui: você é aquele lá. O que ele fez? O missionário foi lá no Nepal, me trouxe a pé, me colocou aqui, me pagou 3 carreiras universitárias. Hoje eu sou o tesoureiro do colégio. E eu vi o outro e disse: sim, é aquele ali, sou eu aquele ali. O diretor, o missionário me pagou e hoje eu sou o único professor do colégio. Peguei o carro, viajei muitas horas até uma montanha no Nepal. Era muita neblina, eu cheguei 3 horas depois que o culto acabou. Sabe qual foi a minha surpresa? Eu ia chorando
subi naquelas montanhas. E quando eu cheguei lá, minha surpresa era que o culto tinha terminado 3 horas já. E eles estavam sentados numa lona nos esperando. 3 horas. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente chega 2 para as 7 e vai no 9:03. A gente não se conhece. Pastor, por que o senhor falou que Deus vai fazer algo novo usando o plano original? O modelo já está feito. Aleluia. Vai na igreja primitiva. Meu Deus. Eles iam de casa em casa e no templo. Não havia necessidade, como vai haver necessidade de uma igreja que é relacional? Como haverá necessidade se eu for na tua casa fazer um culto e de repente você não ofereceu nem um cafezinho e nem um pãozinho? Eu já entendi a mensagem. Não precisa ninguém falar não. No outro dia eu estou no mercado fazendo uma compra. Mas isso não acontece aqui. E a gente vem aqui, a gente vem direitinho, acaba o culto, de repente a única coisa que pode acontecer é que você vai direto da manhã cantina, porque está sem. Mas de repente você saiu do culto pensando, Senhor, e amanhã o que eu vou comer? E amanhã como é que eu pago aquela conta de luz? Mas a igreja primitiva não havia necessidade, porque eles iam de casa em casa. E aí sabe o que acontecia os vizinhos? Os vizinhos viam aquilo ali. E quando eles estavam na casa, havia sinais, havia prodígio, maravilha, mas havia uma assistência social, e a cada dia eles iam se unir na igreja, porque o Senhor ia salvando. E aí você entende porque 4 amigos levaram o paralítico, e quando chegaram no culto, que não estava cheio, eles não voltaram com ele não. A nossa geração, a gente primeiro que a gente não vai trazer. Eu tenho tendinite, eu tenho pulsite, eu tenho inflamação no cotovelo. Dá para levar não. Depois eles chamam o Uber. Eles quando chegaram na porta, o culto estava cheio. Não vou voltar contigo na máquina não. E tem uma versão da Bíblia que diz que desceram ele aonde Jesus estava. Aí você vê Jesus podia dizer, ei, a poeira aqui eu estou pregando. Jesus parou. E antes de curar para ele perdoou os pecados dele. E depois mandou ele se levantar, pegar o leito dele e voltar. Você entende? Cheguei no alto do Nepal. Termino. Eu estava levando, eu sou tesoureiro, eu era o tesoureiro da ONG, então eu estava levando nos bolsos o dinheiro dos missionários. O carro vai subindo, o Senhor falou comigo assim, meu servo, o dinheiro do missionário Rude, essa quantidade você vai dizer que é para a casa dele e dos filhos. Essa é para comprar a Bíblia e essa é para a igreja. Eu nunca tinha visto o Budi na minha vida. Só que quando eu cheguei lá eu vi que o Budi era aquela criança da foto. Só que o Budi, o missionário não pagou as cadeiras universitárias. Ele tinha vocação. Mandou ele para o seminário. Depois de ele se formar, mandou ele plantar a igreja no alto da montanha. E eu cheguei lá, chamei a tradutora, eles falam nepali, eu disse, tradutora, traduz para ele. Esse dinheiro aqui é para a casa dele e dos filhos. Ele começa a chorar num desespero tão grande. E eu me assustei. Só que eu não sabia que na noite anterior, pastor Cláudio, ele tem 2 filhos, eu vi comigo 2 filhos. Antes de nós chegarmos lá, ele vivia com $70. E ele adotou mais 3 filhos. 3 crianças, como não lembro agora, tem ele, a esposa, mais 2, mais 3, 7. Aí o filho dele, na noite anterior dos pais, a gente já não tinha para comer. Agora tem mais 3, como é que nós vamos fazer? E o pai lhe respondeu, filho, Deus vai mandar. Nossa. Aleluia. Glória a Deus. E eu cheguei, entreguei aquele dinheiro na mão dele, e ele me disse, vocês são uma resposta. Glória a Deus. Aleluia. A raiz disso nós adotamos aquela família, adotamos mais 4 missionários. Hoje eles ganham quase 300 euros. E ele me mostrou, pastor Cláudio, pastor José, uma montanha que estava 3 dias andando, a pé. Não vai moto, não vai nada. Pastor, estou implantando uma igreja lá. Olhei para a montanha. Aí o que aconteceu, pastor? Uma moça caiu no fogo, queimou a perna dela até no osso. Ele botou ela no cesto
E desceu os 3 dias com ela no sexto. Levou para o hospital. Ele deu um grito. A igreja da Espanha, que não tem recurso, mandou o recurso. Ela foi curada da perna. Ele subiu ele 3 dias no sexto. Quando ela chegou lá com a perna curada, a aldeia se converteu. Glória a Deus. Eu vou repetir para você melhorar. A igreja se converteu.